Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui reunidos novamente em Farmington Hills, nós, na- no subúrbio de Detroit, né? Onde nós, do Grupo Sim, nos reunimos normalmente nas quintas-feiras. Com a graça de Deus, já estamos podendo novamente nos reunir aqui presencialmente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda está gravando essas sessões, as palestras, para que exatamente as pessoas que não podem estar aqui elas tenham a condição de aprender um pouco, né, com as nossas palestras e também fazer suas próprias reflexões. Isso aqui é importante, né, porque a gente sabe que a nossa caminhada individual, por assim dizer, né? Nossa jornada evolutiva é única. Nós também trabalhamos em grupo, né? Através dos ensinamentos do nosso mestre Jesus, mas, enfim, a nossa evolução é única, né? É de cada um de nós. E hoje a gente vai fazer uma palestra sobre o último livro do Pentateuco kardeciano, né? Do livro da Gênese, que, na verdade, cujo título é A Gênese, os Milagres e as Predições, né? A gente vai falar simplesmente sobre a Gênese, porque o livro é bem extenso, né? E não seria possível a gente fazer essa, essa, esse estudo, né? Essa avaliação. Aqui eu me proponho que é exatamente fazer a avaliação sobre um ponto de vista mais contemporâneo, né? Já que esse livro foi escrito em 1868 e muito desse livro ele foi exatamente aquilatado nos trabalhos, né, da revista espírita, né, do grupo que se reunia, do grupo espírita que se reunia lá em Paris, cujo Allan Kardec era o coordenador, né? Então esse livro ele tem uma extensão temporal bem relativa, né, de quase 10 anos e apesar de muitos dos conceitos que a gente encontra na Gênese e serem ainda atuais, existem uma outra quantidade muito grande que já foi exatamente revista e atualizada em função principalmente das descobertas científicas que ocorreram nesses últimos quase 200 anos aí. Eu gostaria de agradecer primeiramente a nosso mestre Jesus e a todos os amigos do plano espiritual que vieram aqui hoje nos ajudar, né? Me ajudaram durante a elaboração desse trabalho e também a todos aqueles que vieram aqui presencialmente e a vocês que vão assistir esse, essa palestra depois, né? Alguns avisos, né? A gente, como eu falei, a gente está se reunindo aqui semanalmente. Nós temos a nossa página lá do Facebook, né? Onde a gente utiliza basicamente para fazer as comunicações. E eu gostaria que vocês recorressem à página exatamente para se manter atualizados, né? Principalmente com relação ao a nosso evento beneficente que a gente publicou e provavelmente a gente vai ter que adiar em função do surto da Covid-19, certo? Por favor, estejam atentos às notícias que a gente deve estar publicando nos próximos dias, certo? Então, para iniciar o nosso trabalho de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena oração e pedir a todos vocês que estão me ouvindo, os que estão aqui presentes, não no plano material, no plano
espiritual que feche os olhos, que acalme seus pensamentos e vamos assim elevando nossos pensamentos ao plano espiritual, nos unindo em forma de energia, emanando sentimentos de amor, de paz, de fraternidade, enfim, de todos aqueles sentimentos que nos acalmam, nos ajudam a crescer e ajudam o universo como um todo na sua evolução. Vamos pedir a permissão aos nossos amigos do plano espiritual para dar início a esses trabalhos de hoje, orando para o nosso Mestre Jesus, a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, e livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, eu já falei um pouquinho aí da história desse livro, né, da Gênese. Como eu falei, o meu objetivo é trazer uma visão contemporânea desse trabalho. E como o trabalho tem a primeira parte, que é a parte que eu estou focado, né, que é exatamente o que foi escrito, denominado de A Gênese. Ele tem 12 capítulos. Eu vou dividir esse estudo em 3 palestras, né, porque eu encontrei informação suficiente para a gente dialogar. Eu vou colocar aqui algumas perguntas para vocês, bem como alguns pontos de reflexão, né, que eu gostaria que, se possível, e se vocês tiverem interesse, né, participar e dialogar a respeito desses pontos. Então, no primeiro capítulo da Gênese, né, que se denomina o caráter da revelação espírita, a gente vai ver, o Kardec descreveu exatamente o que significa essa revelação, né? Que a palavra revelação, né, do latim revelare, né, significa sair ou sair debaixo do véu, né, ou ser desvendado, né? Descobrir, dar a conhecer algo desconhecido, né? Então, esse processo de revelação é um processo que existe não só dentro das doutrinas religiosas, mas também faz parte do nosso dia a dia, através de descobrimentos que a gente faz nós mesmos, né? A gente revela coisas a nós mesmos todos os dias, né? À medida que a gente evolui, que a gente exercita a nossa inteligência, a gente está exercendo esse processo de descobrimento e revelação, né? E também, e mais efetivamente, pelas ciências, né, que foram desenvolvidas ao longo aí de tantos centenas de séculos, né, que desde praticamente de que o homem começou a desenvolver o seu cérebro e começou a entender melhor todos os elementos da natureza e os efeitos que ele observava, né? Esses processos foram sendo mais esclarecidos e muitos detalhes foram revelados, né? As ciências se desenvolveram e, basicamente, uma das partes um dos maiores objetivos do livro da Gênese é exatamente esse, de fazer com que a gente entenda melhor essas revelações, né? A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade, né? E a gente consegue entender, através disso, que, ao longo do tempo,
uma determinada revelação que foi feita, por exemplo, há 200 anos atrás, pelos estudos científicos, né, ela pode ter mudado, né, durante esse período, já que os conhecimentos foram aprofundados a respeito daquela revelação e se verificou, ou a ciência comprovou que o que se entendia sobre um determinado assunto há 200 anos atrás, hoje em dia já não é mais a mesma coisa, né? No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência. Não pôde, né? Nem com o auxílio dos sentidos. Isso aqui é mais ou menos o que eu falei, né? Quando o homem começou a se identificar como pessoa, a desenvolver sua inteligência, né? Alguns milhares de anos atrás. Então, ele não entendia as coisas e ele atribuía muitas coisas que ele via ao divino, né? E com o tempo, né, mais ou menos aí 6.000 anos atrás, algumas religiões começaram a ser mais fundamentadas, né? Sobre esse assunto tem um trabalho muito interessante de um americano que é The Tree of Religion, né? Ele fez um desenho, né, a respeito de como as religiões evoluíram, né, nos últimos 15, 20 mil anos, né, desde a época do xamanismo, né, que era o que era mais comum naquela época, que era exatamente essa relação mais forte do homem com a natureza, né, e ele entendia dentro da sua inteligência o que era aquilo ali, né? Até as religiões mais estruturadas que a gente vê hoje, aí, milhares, talvez, de religiões que se ramificaram ao longo desses 20, 30 mil anos. Aí. Eu recomendo para vocês The Tree of Religion. Né? Considerada debaixo desse ponto de vista, ou seja, do ponto de vista de que o homem não conseguia responder todas as perguntas que ele tinha, né? A revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame, sem discussão. Ou seja, as religiões normalmente pedem que nós aceitemos os seus conceitos sem que eles sejam questionados. Né? E dentro do conceito kardecista, a gente entende que essa não é a melhor alternativa, né? Nós somos estimulados a exatamente questionar as coisas que são colocadas para a gente, né? De maneira que a gente desenvolva a nossa própria crença, né? Cada um de nós, individualmente, desenvolva os nossos valores e as nossas crenças. E a nossa fé dentro do nível de conhecimento, de evolução e de entendimento que cada um de nós tem, né? Isso é o que o kardecismo conhece como a fé pensada, né? E eu estou colocando isso exatamente porque isso que eu transcrevi aqui da Gênese é uma questão que foi colocada aí mais de 150 anos atrás. Então, hoje em dia, a gente já sabe que não é mais tanto assim, né? Principalmente as gerações mais jovens, elas estão completamente aversas às religiões estruturadas, né? E cada vez mais as pessoas tendem a crenças alternativas ou simplesmente a não ter crença nenhuma.
né? O que não significa necessariamente que elas não acreditem em Deus, né? E também não significa que não haja pessoas jovens que não queiram seguir essas religiões mais conservadoras, né? Eu acho que isso existe exatamente porque cada um de nós está num nível de evolução espiritual diferente, né? Cada um vai evoluir também no seu passo e na sua à medida de que ela tem um entendimento mais aprofundado sobre o que é a espiritualidade. Então, com a fé de Jesus, graças a Deus, né, que as pessoas estão abertas para isso aí. A terceira revelação, vindo numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência não se resigna à passividade, em que o homem quer saber o porquê e o como de cada coisa, tinha ela que ser ao mesmo tempo produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. E você veja, eu coloquei esse aqui também, que eu falei para vocês, existem coisas na Gênesis que foram escritas naquela época, mas ainda são atuais. E é exatamente isso. Essas, como eu acabei de falar, tem muita gente que está se descobrindo, né, que analisa os conceitos religiosos ou as revelações, como aqui está colocado, sobre o ponto de vista dos conceitos científicos mais atuais, né? E algumas pessoas se alinham com esses conceitos e outras não, né? Porque exatamente porque ele existe o livre exame. A gente tem o direito de fazer isso e a gente deve estimular as pessoas nesse sentido, né? Alguma pergunta até agora? Ok. Então, capítulo 2, talvez o mais difícil desse livro, que é exatamente a existência de Deus, né? Onde ele fala, define o que é Deus, né? O que Deus significa para nós, né? E como ele se manifesta. Então, as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente, em virtude das leis da atração e repulsão. As moléculas do corpo inertes se agregam e se desagregam sob o império dessas leis. Aqui ele começou a descrever, né, exatamente o que se era observado, né, naquela época e o que se entendia como sendo um princípio mecânico e o que se entendia como sendo um princípio espiritual, que a gente vai ver mais adiante. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis, ou seja, da lei da mecânica, né? Da lei da matéria. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração e a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. As forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Elas são forças materiais e mecânicas, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente, né? E eu coloquei esse último parágrafo que exatamente porque ele menciona os homens. Então, se
se esses efeitos já existiam antes da inteligência humana se desenvolver a ponto de entendê-las, né? É claro que é evidente que todos esses efeitos que a gente observa na natureza não são um produto da inteligência humana, ou muito mais um produto do seu entendimento, né? Então, se existe essa força inteligente, né, que criou todos esses elementos da natureza com todas as suas características todas as maneiras como elas se apresentam, né, na natureza, então, com certeza, essa força inteligente é uma força que está muito além do nosso entendimento, né? E também está muito mais muito mais por assim dizer, ela tem mais força do que a gente imagina, né? Do que a gente consegue imaginar. Da natureza divina, Deus é a causa primária de tudo. Essa primeira parte aqui, ele vai fazer exatamente a definição dos elementos que a gente observa em Deus, né? E eu coloquei dessa maneira exatamente porque, na minha opinião, é a colocação mais lógica, né, que pode existir em todas as definições que existem de Deus, entre todos os elementos, entre todas as correntes de religiosas ou espiritualísticas que existem até então. É claro que alguém pode discordar comigo, de mim, porque tem direito a fazê-lo, né? Mas exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Deus é a causa primária de tudo. Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é eterno. Deus é imutável. E ele é imaterial. Deus é onipotente. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito e, acima de tudo, ele é único. E a gente pode discutir, ou não discutir, mas dissertar, ou falar, ou dialogar a respeito de cada um desses elementos, né? Porque existem argumentos para isso. Então, vamos falar apenas de alguns deles, porque senão a gente poderia tomar o resto do tempo todinho só para falar desse parágrafo que eu acabei de ler. Por que Deus é a causa primária de tudo? Alguém pode me dar uma ideia? Exato. Porque se houvesse algo antes de Deus, ele não seria Deus. Algo teria criado Deus, né? Então, dessa mesma forma, Deus é onipotente. Por que ele é onipotente? Porque se ele é Deus e ele criou o universo, né, ninguém mais poderia ter criado o universo senão Deus, né? Porque se alguém tivesse criado o universo, esse alguém seria Deus, e não Deus que a gente acredita, ou que a gente conhece ou entende, né? Por que Deus é eterno? Exato. Ele criou tudo que existe no universo, em todos os universos, né? E como a gente sabe que o universo é infinito, então, se aquela criação do universo, de uma coisa que a gente sabe que é infinito, veio de, uma, de um princípio inteligente, esse princípio inteligente tem que ser infinito, tem que ser eterno também, né? E o conceito... Bárbara quer fazer uma pergunta. Fala, Bárbara. Porque mas
eu vou dizer para você, porque a gente sabe que o universo que o tempo no universo é infinito, né? Ele é infinito tanto para o passado como para o futuro. Matematicamente comprovado isso, né? E então, se o tempo é infinito, o espaço do universo também é infinito, porque essas duas coisas estão relacionadas, né? É, o, o que eu não começar e acabar não pode, porque o que começa e acaba são os elementos que fazem parte do universo, né? Por exemplo, e isso é uma questão que é puramente não é conceitual, mas é localizado. A gente pode dizer assim, vai vir um meteoro que vai se chocar com o planeta Terra e vai acabar com a humanidade. Então, a humanidade acabou ali. A humanidade tem, sei lá, pouco mais de se a gente for pensar aí, desde a época do Homo de com 2 bilhões de anos, sei lá o quê, 200 mil anos, né? Então, o que existia antes da humanidade, né? Será que a humanidade é só isso? Então, tem tantas coisas que a gente pode, como é que se diz, colocar aqui, né, como forma de mostrar que exatamente que essa questão do tempo é relativa, né? Que realmente, eu acho que não dá para a gente utilizar o nosso tempo para isso. Mas, como eu disse, encorajo vocês podem discordar do que eu estou colocando aqui, né? Quando a gente diz que Deus é eterno, mas isso é o que eu acredito que faz sentido para mim, né? Dentro das colocações do livro. Deus é imutável. Por que Deus é imutável? Exato, se ele já é perfeito, essa questão da imutabilidade tem a ver também com os outros conceitos, né? De ser infinitamente perfeito. Que se ele é infinitamente perfeito, para que ele precisaria mudar, né? Se ele é soberano, porque não existe nada no universo, ou em qualquer universo, ou seja lá onde for, que pudesse mudar Deus, né? E ainda mais, ele sendo a causa primária de tudo, ele não tem como ele mudar. Porque tudo mais que foi criado por ele não tem capacidade de alterar Deus. Faz sentido? É por isso que eu disse, essa primeira parte é muito importante para a gente refletir, né? Cada um pode chegar às suas próprias conclusões, mas, como eu disse, para mim é a definição mais lógica do que eu posso entender como o que seja Deus, né? Apesar de que eu não tenho um entendimento completo, porque tem certas coisas que simplesmente não cabem na minha cabeça, né? Para encerrar essa primeira parte aqui, eu só vou falar sobre a justiça e a bondade, já que Deus é dito soberanamente justo e bom. E existe uma controvérsia muito grande a respeito disso, né? Principalmente por aquelas pessoas que não acreditam em Deus, porque elas questionam se Deus é justo e bom, porque ele deixa tantas coisas mais acontecerem aos seus filhos, né? A sua criação. Mas, na realidade, se a gente abrir a nossa mente, tiver fizer uma análise, né, do todo, né, da criação, né, que talvez a gente não seja capaz de fazer isso, né? Mas, se a gente pensar que tudo tem uma causa e um efeito, então a gente, por si só, somente por essa lei da causa e efeito, a gente sabe que tudo que Deus criou e tudo que existe
para toda a sua criação, tem um determinado fim, né? Portanto, não poderia ser uma atitude má, né, da sua parte, né? E a gente sabe também que tem muitas coisas que acontecem agora, particularmente com a humanidade, né, que são frutos da nossa própria ação, né? E atualmente a gente tem visto vários exemplos dessa ação, né, que faz com que nós mesmos, como seres humanos, soframos com isso, né? Em filosofia, em psicologia, em moral e em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste, nem um tio das qualidades essenciais da divindade, né? E essas qualidades essenciais são as que a gente já acabou de mencionar. Então, o que é que Kardec quis dizer com isso, né? Com essa frase aqui? É que exatamente o que ele falou aqui no começo com relação à verdade, que todas as revelações não podem se desvincular ou se distanciar da verdade, porque senão não seria uma revelação, seria apenas um entendimento, né? E de certa forma estou colocando isso porque Deus se revelou para muitas pessoas, né, muitos seres humanos, mas infelizmente outros não conseguiram entender essa revelação, né? Talvez porque não tenham tido a oportunidade aí, né? A providência. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Eu coloquei essa frase aqui porque é comum a gente ouvir de muitas religiões dizer assim: Deus olha por toda a sua criação, né? Até dentro do Evangelho do Espiritismo existe essa colocação, né? E daí as pessoas de mente menos aberta, né, ou que talvez sejam mais céticas, elas colocam exatamente esse questionamento: como é que Deus, tão grande e poderoso, pode deixar certas coisas acontecer com a sua criação e ser capaz de, ao mesmo tempo, auxiliar cada um de nós individualmente, né? O que eu posso oferecer para vocês é que, dentro da minha crença de Deus, né, eu acredito sim que Ele é capaz de fazer isso por cada um de nós e ao mesmo tempo, né? E não só por todos os homens, todos os seres vivos, ou todos os seres humanos, mas também com todos os outros seres inteligentes que existem na natureza. E ainda mais até pelos que não são inteligentes, né? Ou pelos que a gente acredita não serem inteligentes, como os animais de maneira geral, ou os vegetais, ou qualquer elemento da sua criação. Por que Deus é capaz de fazer isso? Porque a gente vai ver mais adiante, né, tudo que existe na natureza tem um princípio único, que é Deus. Então, de certa forma, é fácil entender que em cada um de nós existe uma parte dele, né? E então nós estamos continuamente ligados a essa energia inteligente, essa força suprema que é Deus. Então, se ele está continuamente ligado com nós, ele tem condição de perceber as nossas necessidades e tem condição de nos ajudar. É claro que é mais fácil para
nós recebermos essa ajuda quando a gente entende essa relação. E eu fiz questão de colocar, entender a relação, porque eu não quis dizer acreditar em Deus, né? Mas eu não posso exigir que as pessoas não acreditem em Deus se elas não quiserem, mas que pelo menos elas procurem entender essa relação que existe entre nós e o nosso Criador. Algum comentário? Fala. Bom, o primeiro comentário é sobre os adjetivos, né, que você deu para Deus. Eu acho que tem muita coisa que a gente está longe ainda de entender. O meu entendimento, ou falta de entendimento pessoal sobre esse assunto, e causa um certo bloqueio até de querer discutir esse assunto. Porque você fala, ele é eterno, ele criou tudo, e na minha cabeça de engenheiro, bem, mas alguém tem que ter criado ele. Ou algo tem que ter criado ele. E se ele criou o tempo, como que ele foi criado? Então, esse é o tipo de coisa que, para mim, acaba começando a explodir a cabeça e é a parte da religião, do espiritismo, né, que a gente fala de fé, religião, ciência, filosofia, religião, que, para mim, essa é a parte da fé. Religião pura. Só acredita e pronto. Porque essa parte de entender, para mim, pelo menos para mim, eu não sei se alguém ainda vai conseguir explicar cientificamente, mas dificilmente, eu não consigo entender essa parte. Como que Deus é o Criador de todas as coisas, é eterno, onipotente eu consigo entender, e assim por diante, mas onipresente, mas a parte do começo lá, eu não consigo entender. Eu tinha outro comentário sobre a Posso? Vai, eu acho que nenhum de nós tem capacidade, nem os inteligentes, sábios, cientistas mais renomados têm essa capacidade. Eu acho que não é para ter mesmo. É uma coisa ainda muito. A gente vai passar estudando, sei lá, centenas de anos para aprender e mesmo assim para conseguir. Mas dentro do espiritismo, obviamente, eu concordo com você. Eu não acho que isso seja religioso, mas sim filosófico. Muito mais filosófico que religioso. Né? Mas dentro do espiritismo, se você for pegar o livro dos espíritos, acho que a primeira pergunta é justamente essa: o que é Deus? Né? E quando Kardec fez essa pergunta, a ideia era poder ter uma resposta em um lugar que tivesse um pouquinho mais de esclarecimento, um pouquinho mais de acesso a essa informação. Mesmo no plano espiritual, isso não é uma coisa simples de entender. E a resposta, se não estou enganado, foi exatamente essa: Deus é a causa primária de todas as coisas. Então é isso que explica, dentro de uma forma possível ainda de se entender. Ele é a causa primária. Quando você fala causa primária, ou seja, é o início de tudo. Então, ele para por aí. Né? Então, a gente nunca vai ter capacidade intelectual nessa, sei lá, talvez eu esteja errado, mas dentro de tudo que a gente faz com pessoas tão inteligentes que existem no mundo atualmente, cientistas que estudam, não existe ainda um conceito claro para isso, talvez não tenha mesmo. Né? No final das contas, acaba sendo, para mim, resumo. Né? Ele é a inteligência suprema, o poder supremo, o ser supremo. E aí, um outro ponto, né? Claro, é importante estudar, então a própria doutrina espírita ela nos coloca, ela é uma coisa progressiva. A gente tem que buscar mais entendimento. Talvez há 150 anos atrás, eles tinham menos entendimento do que a gente tem hoje, que a gente tem mais acesso a coisas. Né? Isso é evolução, é a progressividade. Mas também não é ficar procurando nessas minuciosidades a explicação de tudo, porque a gente não vai ter, a gente não tem essa capacidade. A gente não tem capacidade de aprender coisas mais simples, né? Imagina isso. Então, é mais assim, ok, é um ponto inicial, serve exatamente. E esse é exatamente o motivo do meu comentário, porque eu mesmo começo a perder o interesse quando, muitas vezes, o pessoal discussão espírita começa a falar, mas como que é no plano espiritual? Tem plano espiritual? Tem carro? Como que são as casas? Então, eu já começo a perder o interesse aí, porque para mim o conceito fundamental é a gente precisa
precisa evoluir. A gente precisa ser bom, fazer o bem para as pessoas, caridade, amor, assim por diante. Um dia a gente vai chegar lá. Não se preocupa com essas, como você falou, né? Minuciosidades, que o importante é a mensagem principal: amor, caridade, evolução. Eu não tinha falado isso antes, mas da mesma forma que há 150 anos atrás o entendimento da humanidade era indeterminado, né? A humanidade precisava de algumas coisas, né? Precisava de alguns conceitos para que ela tivesse um certo entendimento que fosse assim mais abrangente, né? E mais diferente daquele entendimento que algumas religiões colocavam do Deus como sendo um ser humano, né? É por isso que foram utilizados esses conceitos aqui. É claro, como vocês falaram, que esses conceitos são difíceis de entender até para a gente hoje, nesse dia de hoje, né? E aqui, nesse próximo parágrafo, fala exatamente isso. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, né, os seres humanos, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito, pois vendo-se limitados e circunscritos, né, dentro do planeta, dentro do nosso corpo físico, eles o imaginam também dessa forma, né? Essa era, até então, né, basicamente, o conceito que tinha de Deus era de uma pessoa, né, como ele lá no livro ele fala, né, de loiro, né, branco, de olho azul e tal, né? Quer dizer, a gente sabe que se hoje a gente parar um pouquinho e pensar, onde é que, né, de onde é que veio Deus? Né? De onde é que veio esse conceito? Né? Será que foi lá da Grécia, lá do Olimpo, né? Onde os deuses lá têm uma forma humana com todos os seus atributos, inclusive os piores dele, né, da ira, da gula e por aí vai. Né? Então, quer dizer, tinha que ter alguma coisa que fizesse sentido para a humanidade e esses atributos mudaram aí ao longo de, sei lá, 10 mil anos, né, até de quando as primeiras religiões começaram a se reestruturar. Não se reestruturar, se estruturar. Então, aqui na frente, agora ele vai falar sobre o fluido perispiritual, né? Já que que a gente está aqui dentro estudando o que é Deus e como Deus se conecta com a gente, né? E nós somos criados à sua imagem e semelhança. O que é que nós temos que seria parte de Deus, né? E ele coloca aqui exatamente o fluido perispiritual como um desses elementos, né? Como talvez o ponto onde a gente possa se identificar mais proximamente do que é esse princípio inteligente que é Deus, né? Fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento, né? Dessa força inteligente. Sendo ele que o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido e na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, a nós parece que ele faz parte do corpo como fluido, dando a entender que são uma coisa só. De maneira que podemos, bem dizer, materializá-lo, né? Ou pelo menos imaginar uma forma material para o perispírito. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Mas, na verdade, são duas coisas. Não é que o perispírito seja inteligente. O perispírito é uma representação da inteligência do espírito. E ele molda ele.
O espírito é capaz de moldar esse perispírito da maneira como ele quiser. A gente sabe disso aí através das N comprovações que existem não só do espiritismo, mas também de outras observações, né, que foram feitas ao longo da história da humanidade. Figuremos o pensamento de Deus sob a forma de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação, a natureza inteira mergulhada no fluido divino, né? Isso aí é mais ou menos o que eu falei antes, né? Quando eu fiz referência de onde é que a gente veio, qual é a nossa ligação com Deus, né? Porque Deus espalha por todo o universo, por tudo que existe na natureza, esse fluido divino, né? O Bárbara está ali todo. Oh. Anota aí, Bárbara, depois você fala. Deus espalha esse fluido divino por tudo que existe na natureza e assim ele consegue atingir a tudo e a todos. Pelo princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, né? Cada átomo desse fluido possui o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade. E estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à ação inteligente, à previdência e à sua solicitude. Aqui, basicamente, ele fecha o que ele falou no começo, né? Como é que ele fez aquela pergunta lá, como é que, se Deus é infinitamente bom e justo, como é que deixa acontecer essas coisas? Como é que ele consegue ver e consegue contactar cada partícula do universo, né? Ou seja, nós considerando nós como uma partícula, seres humanos, ou qualquer outro elemento da natureza. Como é que ele consegue ver isso? Exatamente por isso aqui que ele me demonstrou. Fala, Alan. Comentário rápido. Eu lembrei o que eu ia falar. Quando você falou, né, como que o pessoal pergunta, né, se Deus é bom e justo, como que ele permite as coisas ruins acontecerem, né? E muitas vezes é claro que isso é um exercício para todos nós e muitas vezes é muito difícil a gente fazer esse exercício, mas a gente tudo começa a fazer muito mais sentido quando você consegue pensar em você como um ser eterno, ou melhor do que eterno, imortal. Que você Exato. olhar a sua vida não como um segmento dessa vida mortal, mas tentar entender como Exatamente. Ele fala exatamente isso imortalidade. aqui no livro. Ele não trouxe essa parte, essa passagem, mas está exatamente aqui. Isso que você acabou de colocar. Muito obrigado pela ressalva. Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente ainda tem algum tempo. Hã? Tá, vou sim. Mais um pouco, né? Ainda tenho 10 minutos. Tinha algumas pessoas meio características. Uma no físico atômico, outra no físico astrônomo, e a outra uma doutora que estava todos esses espíritos de Deus. Então, a discussão era bem óbvia. E a gente fazia esse estudo que a gente faz sempre. O Evangelho e os espíritos. Nós começamos o espírito, foi comum entre eles. Nós não vamos falar sobre a primeira parte do espírito, que é a causa primária de todas as coisas. Não quiseram falar. Discutir a respeito. E a conclusão é a seguinte: Deus é improvável. A única coisa que você pode dizer que Deus é improvável. E era bem assim mesmo. Não discutimos a primeira parte do livro. Porque a gente não consegue discutir, a gente só consegue discutir alguma coisa, essa foi a explicação dele, com o conhecimento que a gente tem. Né? Se eu vou falar de luz aqui, possivelmente você vai entender porque você é elétrico. De jeito também é bom. Quando eu vejo mulherada aqui no sábado, eu falo, liga lá,
né? Mas não sabe que tem um elétron, que tem uma usina, essa usina pode ser gerada por... E assim vai. Então, você vê, um físico atômico, um físico astrônomo e uma doutora de célula. Isso que começa a funcionar. Então, é difícil. E mesmo no conceito de espírito, mas o legal é o seguinte, eles colocaram uma definição um pouquinho maior. E chegamos lá na discussão, vamos falando de alguma coisa. A pergunta primeira é a causa do mal de todas as coisas, né? Ele é todo-poderoso, né? Como é todo-poderoso, está em todos os lugares, sabe de tudo, ele está em todos os lugares, por exemplo, passado e futuro. É soberanamente conjunto, porque não pode ser consistente, não pode ser justo. E eles colocaram uma coisa mais, que eu achei que é legal fazer. Eles falavam assim, e o outro cara é um cara formado no grito. Eles falavam assim, Deus é isso e tudo que a gente não sabe. Certo? E se amanhã você adquirir um conhecimento a mais, ele vai continuar sendo tudo isso, mas o predicado que a gente vai colocar, sei lá, ele é tiriririm. Esse tiriririm quer dizer uma coisa que a gente não sabe ainda. E você definiu mais um pouco dele, e aí ele vai ser alguma coisa que a gente não sabe. Nosso entendimento sobre Deus está em construção, né? Conforme a gente aprende as coisas. Qualquer coisa, né? E como ele é o último grau, acho que por isso que a gente pode ter, se a gente vai ter algum dia o conhecimento dele. Eu ia guardar para o final isso que eu vou falar, mas já queria. Eu vou lançar um challenge, já fiz um desafio. É legal para de estudo, para aprendizado. Existe um livro chamado Livro de Urântia. Então, você sabe o que eu estou falando. Alguém já leu? O livro de Urântia é uma... Quem escreveu disse que isso é real, né? Que é o entendimento que se tem sobre aquilo. E o início do livro de Urântia é justamente tentar explicar o que é Deus e fazer um comparativo do que é o que nós entendemos como Deus. Quando eu falo que não a nossa religião, eu acho que a religião espírita em si tem um entendimento até mais, não quero dizer mais avançado, mas até mais aberto sobre isso, mas a maioria das religiões não tem. Então, eles explicam Deus, inclusive, em diferentes camadas, vamos dizer assim. Porque não existe um Deus. Não é que não estou pregando aqui a multiplicidade de deuses, como se tinha no entendimento passado, porque não é isso que eu acredito, mas eles têm que explicar que o Deus lá, esse Deus que a gente fala que é a causa maior de tudo, a gente não chegou nele ainda. A gente ainda está falando de um outro nível de Deus, que é bem complexo, mas assim, se vocês tiverem interesse, vão atrás. Eu peguei o livro, eu comprei o livro, mas eu comecei lendo um PDF. Né? E aí eu ele é bem consistente, mas eu estou bem no começo ainda, mas no começo é justamente isso. Ele tentando de forma organizada, tentar explicar, mas é interessante para nível de estudo, lógico, para desenvolver, acho que nosso raciocínio, até isso que você falou, que é difícil mesmo, mas você começa a ver, até isso que hoje eu achava que era tão certo, não é tão certo assim, dá para expandir mais essa ideia. Então, só fica, deixa ali, o livro de durante a eu estou em inglês, mas vale a pena. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu só para fechar, eu vou ler mais um parágrafozinho aqui, né? E gostaria de antes dizer que eu acho que vocês estão me ajudando a atingir meu objetivo, que era exatamente fazer com que a gente tivesse essa discussão aqui, né? E talvez você tenha notado que eu fiz de propósito, eu coloquei os pontos mais polêmicos aqui do texto, exatamente para suscitar essa discussão. Então, para encerrar, a gente vai ver aqui, sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. O que vocês acham dessa afirmação aqui? Ele está dizendo, se Deus é a excelência, a essência divina, né? Somente os espíritos do mais alto grau de desenvolvimento são capazes de percebê-lo.
Ele não está nem dizendo de entender, ele só vem de perceber. Será que, o que vocês acham disso? Para mim faz sentido. Mas Você explicou bem agora, não é compreender. é perceber, exato. Ó, tá ali. Mas tá ali. E, para fechar, né, eu não li o livro, mas eu vi um resumo do livro de um neuropsiquiatra americano, que eu já falei, já postei isso lá no Facebook, né, o nome dele. Ele teve uma experiência de quase morte, né, e ele passou por, né, por várias das coisas que a maioria das pessoas que tem EQM, passa por um EQM, e ele voltou totalmente transformado, né? E ele disse que Deus, para ele, ele disse, eu vi Deus, e Deus é amor. Deus é o puro amor. Né? E isso foi uma coisa que realmente fez muito sentido para mim. Né? Então, apesar de ter aceitar, e entender e concordar com o que está colocado aqui nessa primeira parte que a gente viu hoje, né? Para mim, o que faz mais sentido do que talvez faz mais sentido do que tudo isso que a gente viu aqui é exatamente o que esse cara falou. Por quê? Porque se a gente consegue perceber Deus como amor, puro amor, amor incondicional, né, e a gente entende racionalmente que somente o amor constrói, somente o amor repara, somente o amor entende, né, faz a gente entender, né, fazendo um paralelo com a nossa consciência, né? Só que a gente só consegue fazer, a gente só consegue evoluir quando a gente tem amor, quando o amor faz parte da nossa consciência. Então, para mim, faz todo sentido que Deus seja a essência maior do amor, né? E que se a gente, eu pelo menos entendo, quando eu vejo dessa maneira, tudo mais faz sentido, né? Porque se a gente pensa assim, Deus Pai, né? Só o pai é capaz de querer o melhor para os seus filhos, para a sua criação, né? Só o pai é capaz de fazer tudo possível para ajudar ele quando a sua criação necessita em qualquer momento, né? Só o pai é capaz de aceitar todas as imperfeições da sua criação, né? E as consequências dessas imperfeições. Então, por essa razão e por muitas outras, né, eu acredito que Deus, para mim, faz muito sentido isso que esse cara falou. Não, não pode. A criação de Deus não poderia ser perfeita, porque senão seria Deus também. A gente tem comprovação de que nós somos imperfeitos. Todo dia a gente. Pensa bem, a gente veio de um planeta que é quase impossível de outro igual. O jeito que a gente tem aqui é quase impossível. Apesar de a gente ter um planetinho igual o nosso, assim, igual a gente tem. Você pensa assim, vivendo 150 anos, 150 milhões de anos, eles não construíram nada, eles não fizeram nada. Aí vem nós aqui. Caiu o asteroide aqui. E aí acabou com a raça. Nós sobrou ninguém pequenininho. Isso aí foi de milhões e milhões de anos para nós. Lá, como carro, mato, começou a mudar, começou a melhorar, pensar. E nos últimos aí, um tantinho assim da nossa escala, que é grave no meio do máximo, fala que a gente não era nada. Passamos a ser alguma coisa a partir do ponto agora. Agora, nesse ponto, o que nós somos? Agora, Extremamente imperfeito. Se você contar o que a gente era antes, o que a gente era antes? Nada. Então, eu acho que tudo isso aqui faz parte da perfeição divina. Porque, imagina, se não caísse um meteoro aqui, acabasse com os... A gente não
estavam aqui. Concorda? Eles até brigavam que tinha o Neandertal e a outra, os caras lá que também eram da mesma época, e a gente saiu do Neandertal, porque eles eram que tinham qualquer. E os dois lá, e a gente acabou saindo do Neandertal, e nós somos um monte de coisinhas que, se não acontecesse, a gente não dava aqui, isso não é perfeição. Isso é perfeito. Isso é uma estratégia de papo. Estou tirando uma abertura aqui para a próxima palestra, que vai ser os exilados de Capela. Perfeito. A gente começa a semana que vem em casa do Evangelho, terminamos aí no programa de Mamão, e vai ser, ele fala sempre perfeito. E eu acho que essa é a ideia. Ninguém é perfeito amanhã. Eu acho que essa perfeição é o que você falou. Esse vai ser, a gente vai ter essa noção aí que Deus não existe. Né? Se ele existir. E se a gente não sabe. E tem que ter humildade. Se não tiver. E eu tenho um comentário também sobre esse negócio de experiência de quase morte, muito interessante, que eu vi várias também, teve uma palestra que eu fiz que eu tive que procurar bastante sobre isso, e esse é um comentário bem recorrente, esse desse médico que você falou, e é impressionante como numa situação em que ninguém aqui, eu suponho que, pelo menos eu, não quero morrer. Muitas vezes as pessoas estão em situações trágicas que entram num estado de consciência inconsciente no corpo humano, aqui no corpo material, que eles entram nessa experiência de quase morte. E é muito recorrente esse relato de que quando ele chega lá, ele fala, eu não quero voltar. E muitas vezes eu vi pessoas que chegaram e viam como se fosse uma luz que era tão forte, que era justamente isso, puro amor. Ele não entendia, mas ele estava morrendo, largando a família para trás, mas ele falava, é isso. E ele não entendia, mas as pessoas quando voltam não conseguem explicar. Mas só uma coisa muito forte, muito poderosa e muito amor mesmo, para fazer com que as pessoas numa situação como essa falem, eu não preciso mais voltar, tá tudo certo aqui, vamos embora. E aí muitas pessoas, quando nesses relatos, né, teve algumas delas que chegaram lá e falaram, tô pronto, vamos embora. E aí às vezes elas chegam, algum parente, ou às vezes uma voz que a pessoa não via. Teve um que chegou numa barreira de luz, ele não via nada do lado de lá, e ele só viu um braço que deu uma mão para ele, chacoalhou a mão dele e falou, ainda não é sua hora, você tem que voltar. Ele falou, não, mas não precisa. Ele falou, não, agora você vai ter que voltar. E voltou. E você fala, cara, que negócio é esse, meu? Só pode ser uma força. Tudo isso que a gente falou, que a gente não entende, nessa experiência de quase morte, você passa a ter ou pelo menos uma ideia dessa poderosidade, né? Sei lá que palavra que a gente pode dar para isso. É muito interessante. Então, pessoal, infelizmente a gente chegou ao fim do nosso tempo de hoje. Eu deixo com vocês, deixei um pouco do sabor do que a gente ainda está por vir, né? A gente ainda vai ter, eu estou planejando ter mais 2 palestras dessas, né? Só sobre o tema da Gênese, e eu gostaria de contar novamente com a participação de vocês ativa. Eu não sei do pessoal da audiência do Zoom se vocês gostariam de fazer algum comentário, se tem alguma pergunta, está aberto aí para vocês. É só você tirar o seu microfone do mute e ficar à vontade para fazer alguma pergunta. Se ninguém quer participar, eu agradeço de qualquer maneira e conto com a participação de vocês nas próximas palestras. Para a gente encerrar a nossa reunião de hoje, eu vou fazer novamente uma oração, dessa vez agradecendo essa participação maravilhosa, todas as intuições que nós recebemos, cada um de nós,
pela essa coesão que nos manteve unidos, focados no tema, pela graça que nos foi concedida na preparação desse texto, na discussão aqui durante a nossa reunião, e pedir que essa luz continue a me iluminar e que eu continue a ajudar as pessoas, né, e cada um de nós que aqui estivemos participando, tanto no plano material como no plano espiritual. Com que cada um de nós seja um refletor dessa luz e que essa luz consiga iluminar o caminho, não só os nossos caminhos, mas os caminhos daqueles que realmente necessitam. Que assim seja, graças a Deus.